Você é covarde. Você vai sofrer muito mais. Só está começando. E Lei Magnitsky está muito aquém ainda da justiça ser feita. E os outros da Suprema Corte que se cuidem. Por quê? Porque o Moraes pode dragá-los para o problema. Eduardo, você está ameaçando. Não, estou fazendo a mesma análise do Lorival lá da CNN. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Assim se manifesta o senador Flávio Bolsonaro. Moraes, calma aí. Eu não posso ter o direito de achar que é uma perseguição? Por que quando Lula era preso ele podia gritar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe que vocês da STF presidiram, né, com Lewandowski? Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou ferro, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Pode prender meu pai aí. Talvez vá condená-lo à morte. Lamento. É triste? Com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto. A gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né? Eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né? Tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. 2, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do jugo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequências. Eu acho engraçado, né? A pessoa falando, Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 do Lula. O Lula, porque desde que ele foi para os Estados Unidos, Lula aumentou a popularidade, não sei o que, tal. É quase o seguinte, desculpa. Eu então deveria ter trabalhado para retirar a Lei Magnitsky no Moraes? Ah, mas a tarifa é uma questão comercial e uma questão política. Se vocês do Brasil não têm um entendimento de que a atuação do Trump era para dar uma oportunidade a vocês de não serem escravos desse regime, que caminha a passos largos para ser uma Venezuela, onde todo agricultor e produtor, industrial, vendedor, qualquer coisa, trabalhador, trabalha para sustentar um regime. Se vocês não têm a consciência de fazer isso, e os nossos políticos fazem comitivas para vir pressionar os Estados Unidos, é porque realmente nós merecemos isso tudo. Então, pela primeira vez que o Moraes viu consequência da ação dele, foi através da pressão norte-americana. E por uma errada disseminação de fake news, narrativas e visões políticas equivocadas, o Moraes está achando que tem uma conversa entre o governo brasileiro e o governo americano e que estão tendo benefícios. Ah, ele retirou a tarifa. É o que eu falo, retirou da Colômbia, retirou de um monte de país, porque a inflação nos Estados Unidos está cara. Então ele quer que entrem produtos mais baratos para o consumidor americano consumir esses produtos com inflação menor. Isso daí tem até um efeito político colateral benéfico para as eleições de meio de mandato que ocorrerão ano que vem aqui nos Estados Unidos. Eleição para senador e deputado federal. Então, repare que não houve avanço. Eu acreditaria num avanço político se tivesse realmente, de repente, voltado com o visto americano de certas autoridades, se tivessem retirado a Lei Magnitsky do Moraes. Aí eu acreditaria nisso. Essas coisas que estão debaixo do guarda-chuva do State Department, que foi a CNI, conseguiu chegar a falar com o 02 do State Department, do Christopher Landau. Alguns bons milhões de dólares na mesa, contratação de escritórios, certo? Chegaram até lá. O dinheiro nos Estados Unidos, ele compra acesso, ele não compra decisão.
Você vai ter acesso. Você será ouvido. Isso daí é dificílimo aqui. Eu calculo aí entre 1 e 3 milhões de dólares que a CNI possa ter gasto nessa comitiva de empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mais um outro X dos senadores brasileiros que vieram aqui, né? Esperidião Amin, né? Tereza Cristina. É engraçado porque é o seguinte, algumas pessoas não se movimentam com tamanha força quando pobres coitados estão presos. Mas quando vem a tarifa e mexe no bolso dos seus grandes doadores e cria uma questão financeira, aí pelo dinheiro eles vêm até aqui. É óbvio que ninguém deseja tarifa. E nunca esse foi o nosso plano. Mas já que ela veio, vamos fazer desse limão a limonada. Vamos pressionar a elite brasileira para bater a porta em Brasília, como Christopher Landau falou. Se os empresários brasileiros que vieram fazer lobby aqui seguissem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nas redes sociais, teriam economizado alguns milhões de dólares. Porque o que o Christopher Landau falou a eles foi a mesma coisa que Eduardo e Paulo Figueiredo falam. Façam pressão em Brasília, não em Washington, D.C. Seguindo aqui adiante, né? Aí tá ali o vídeo do Flávio Bolsonaro. Na página 14, né? Tem mais ali, ó. Não bastassem os gravíssimos indícios de eventual tentativa de fuga do réu Jair Messias Bolsonaro acima mencionados, é importante destacar que o réu Alexandre Ramagem, aí ele começa a fazer, né, a responsabilizar o Bolsonaro por conduta de outros. É tipo o seguinte, eu vou te mandar pra cadeia, porque no mesmo processo aí, tem uma outra pessoa acusada junto contigo que viajou pro exterior. E na minha opinião, eu não ouvi ainda o Alexandre Ramagem, acho que ontem ele estava na timeline, vou procurar me inteirar agora, mas se realmente ele veio para os Estados Unidos para sair do cumprimento da execução dessa pena injusta, eu acho que é um direito à legítima defesa dele. O Ramagem, gente, virou arqui-inimigo do Moraes quando o Moraes impediu ele de ser nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro foi o único presidente do país que não conseguiu nomear o seu diretor-geral de polícia. Único. E a esta porcaria chamam de democracia. Aí ele segue aqui. E a sua aliada política, Carla Zambelli. O que o Bolsonaro tem a ver com a Carla Zambelli? Mais uma vez, cadê o nexo causal? Cadê o Bolsonaro e a Zambelli falando, Bolsonaro, a gente vai sair do Brasil, hein? Ó, pica mula também, hein? Sabe-se lá como, né? Que o idoso vai conseguir sair daquela casa cheia de câmera e polícia lá, mas enfim. Esse é o devaneio do Moraes. Mais uma vez, nenhuma relação de Ramagem Zambelli com Jair Bolsonaro para dizer que há uma tentativa de fuga. Mas, na Constituição do Moraes, o ônus cabe ao Bolsonaro. Não é o Moraes que está acusando, olha que loucura, né? O juiz que está acusando, que tem que provar que o réu é condenado, é acusado, é responsável por aquilo. Mas o contrário, o Bolsonaro é que tem que falar como que ele é inocente. Santa Inquisição, nem Santa Inquisição, na Inquisição espanhola havia mais justiça do que nessa porcaria aqui que o Moraes faz. Estude que você vai ver. Pelo menos havia ali uma questão moral para balizar e limitar determinadas ações. Especificamente no caso de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. A fuga, eu fugi quando, Moraes? Quando que eu fugi, Moraes? Eu vim passar o carnaval aqui. Você que é psicopata, que queria pegar meu passaporte. Eu fugi do quê? Eu tenho condenação ou não tenho condenação? Aí você me acusa de cometer um crime de coação baseado na lei Magnitsky. Você é frouxo, Moraes. Você é covarde. Você vai sofrer muito mais. Só está começando. E lei Magnitsky está muito aquém ainda da justiça ser feita. E os outros da Suprema Corte que se cuidem. Por quê? Porque o Moraes pode dragá-los para o problema. Eduardo, você está ameaçando. Não, estou fazendo a mesma análise do Lorival lá da CNN. Muitas das vezes aqui, né? Eu vejo ele fala uma coisa. Enfim, não tem conexão nenhuma, tá? Não prende Lorival não, tá? Não prenda o jornalista. Muitas vezes ele fala coisa ali que eu falo, não sei de onde é que ele tirou isso, mas deve ter as fontes dele. Mas o que atribuem a mim como ameaça, às vezes eu vejo sendo repetido na CNN, né, em outros canais de notícia, e de boa, tá lá o jornalista lá falando. Porque o problema é o quê? É quem fala. E aí eles interessam deixar o Eduardo Bolsonaro fora da corrida. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é um nome competitivo para a presidência da República.
Eduardo, você está se gabando, você seria eleito. Eu não sei se eu seria eleito. Mas concordam comigo que quando tem o nome e sobrenome Bolsonaro, as chances de você ser eleito aumentam e muito? Ou vocês acham que sem o sobrenome Bolsonaro eu teria me tornado o deputado federal mais votado da história do país, com quase 2 milhões de votos? 1.843.735 votos, para ser mais específico. É claro que não. Então ele tirou Bolsonaro, tá querendo tirar o Eduardo e tá armando o canhão para cima do Flávio Bolsonaro. Fuga. Se eu sou um fugitivo, Moraes, desafio você. Manda uma extradição aqui para os Estados Unidos. Ou será que os Estados Unidos vai proteger um procurado pela justiça? Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você está com medo de tomar outro sermão da DOJ Pen Bond. Porque para os Estados Unidos receber um pedido de extradição, tem que ser crime no Brasil e crime nos Estados Unidos. E você tem que apresentar uma justificativa. Você não tem condição de fazê-lo. Os Estados Unidos não aceitará, como não aceitou o seu pedido para extraditar o Alan dos Santos. Durante o governo Biden, diga-se de passagem. Em que pese lamentável os Estados Unidos não ter concedido de maneira mais fácil, em virtude da perseguição que o Alan sofre, o visto americano aos seus familiares, o que levou o Alan dos Santos a ficar 3 anos sem ver a sua família. Você que está me assistindo, acha que é uma vida confortável? Estados Unidos, legal? Realmente, qualidade de vida é sensacional. Um povo verdadeiramente civilizado. Ao contrário do Brasil, que você pode comprar um pão na padaria e tomar uma bala na cabeça. Isso não é um país civilizado. Aqui é civilizado porque tem lei. A lei é cumprida. E é exatamente por isso que o Alan dos Santos não foi extraditado. Outro exemplo, na Espanha, socialista Espanha, Oswaldo Eustáquio, não foi preso nem extraditado. Tagliaferro na Itália, a mesma coisa. É por isso que o Moraes não utiliza os canais, os mecanismos legais para vir atrás de mim. Especificamente, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, a fuga, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, eu nunca trabalhei. Vocês já me viram falar alguma coisa? Estou trabalhando aqui pela absolvição de Jair Bolsonaro? Nunca falei isso. Falo que trabalho por um Congresso livre para poder votar a anistia. E isso passa por colocar o Alexandre de Moraes de volta na sua caixinha. Qual caixinha que é? A caixinha do judiciário, de só falar dentro dos autos e só agir mediante provocação, sendo guardião da Constituição, não interferindo em processo legislativo ou em votações da Câmara, como ele já fez no passado no caso do Daniel Silveira, ligando para presidente e líder de partido, pressionando pela prisão do Daniel Silveira e mentindo, dizendo que seria apenas por pouco tempo, 1 ou 2 semanas, como a própria relatora do caso do Daniel Silveira, Magna Mofato, falou uma vez na Auriverde. Isso é que não é democrático. É contra isso daí que a gente está lutando aqui. Também teve como propósito a continuidade do cometimento de crimes de coação no curso do processo. Ou seja, ele já condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Propósito de continuidade. Isso é um psicopata todinho. Aqui umas outras questões, outras passagens, né? Embora a convocação de manifestantes seja disfarçada de vigília, como é que ele pode falar um negócio desse? Lula teve não sei quantas vigílias, nunca falou nada. Mas como é com Bolsonaro, disfarçada de vigília. Para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Ele não consegue explicar como que a vigília vai servir para uma fuga do Bolsonaro, já que ela foi feita a quilômetros da casa do Bolsonaro. Não tem nenhuma relação, ele não tem nada ligando Flávio a isso, ou uma demonstração de um pedido de uma intenção de fuga. Tanto é que ele começou a trabalhar a decisão de prender o Bolsonaro dia 21, então não tem relação com a tornozeleira eletrônica. Mas ele faz isso e dane-se. Mais abaixo ali, no segundo trecho, importante destacar ainda que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 quilômetros do setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde fica localizada a Embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Virou crime morar perto da Embaixada Americana? Ou será que o Moraes está provocando o Trump com isso daqui? Para dizer, eu não tenho medo de você, Donald Trump, e vou barbarizar mesmo. Resta saber se os seus comparsas estão dispostos a barbarizar também. Será que eles estão dispostos a ir à última consequência? Eu não sei, porque o Moraes tem um X nas costas aqui.
Ele colocou o Musk como investigado. Ele deteve o Jason Miller em 2021, durante 4 horas no aeroporto de Brasília, depois do CIPEC. Ele mandou prender, né, a cidadã americana, Flávia Cordeiro, que não foi presa graças à boa conduta de um agente de Polícia Federal no aeroporto, se não me engano, de Recife. Ele impediu as plataformas Rumble e Truth Social de operarem no Brasil de maneira livre. Então o Moraes, ele está na boca do povo aqui nos Estados Unidos. É o senador Mike Lee, é o Elon Musk, é o Jason Miller, é o Stephen Miller, que está ali todo dia praticamente da Casa Branca com o presidente Trump e criticou muito essa questão toda de censura nas redes sociais brasileiras. Aí tem o Moraes que fala, não, vamos fazer o julgamento do Marco Civil da Internet, artigo 19, para esquentar a conduta dele, porque o que ele fez em 2022 foi ilegal, derrubar perfis. Sem seguir o Marco Civil da Internet, que fala em devido processo legal, chance de defesa e 48 horas para ser apresentada a defesa antes de derrubar o perfil, o Moraes dava 2 horas para o Twitter derrubar os perfis. Então o que o Moraes fez? Ele esquentou a conduta criminosa dele. Então agora, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, como ele foi alterado, a conduta do Moraes deixou de ser criminosa. E no Brasil existe aquela máxima, né, ou melhor, existe para quem não é de direito, que a lei penal mais benéfica ao réu, ela retroage. Então, como deixou de ser crime, ela vai retroagir para 2022, pensou o Moraes. E de quebra, ele ainda transforma todos os juízes eleitorais brasileiros para serem mini Alexandre de Moraes, se assim desejarem, na eleição de 2026. Então vocês vão ver um recorde na derrubada de perfis. Em 2022, foram de 100 a 200 perfis bloqueados durante a eleição. Obviamente, todos conservadores. A exceção só do PCO, para quem considera o PCO a extrema esquerda. Eu já estou achando até o PCO moderado, perto desse PT. Então, seguindo aqui, né? Embaixada americana virou motivo, né? Assim, e mais uma vez, cadê o nexo causal? Cadê a mensagem do Bolsonaro indo fugir para a embaixada americana? Como é que ele conseguiria fazer isso? Eu acho que isso aqui é muito mais uma provocação aos americanos do que qualquer outra coisa. Para o último trecho ali em amarelo, importante destacar ainda que o condomínio está localizado a cerca 13 km do setor de Embaixadas Sul, Para o último trecho grifado em amarelo. Além disso, o Centro de Integração e Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a essa Suprema Corte a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico. Aí é aquele negócio que a gente falou já, né? A brevíssima manifestação do Moraes com relação à tornozeleira eletrônica, que não chegou a ser sequer perto de ser rompida, né? Tem marcado ali, pelo que a gente conseguiu ver nas imagens, marcado ali na tornozeleira, né, o ferro quente que foi utilizado, mas ela não chegou perto de ser rompida. E a PF viu, acho que trocaram até a tornozeleira, e tudo bem. O Collor, houve uma violação de tornozeleira, e o Moraes não mandou ele para a cadeia. Por que com o Collor é de um jeito e com o Bolsonaro é de outro? Por que o Collor está em prisão domiciliar devido à apneia do sono? Este é o motivo que o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar, por conta de apneia do sono. E o Bolsonaro, que tem uma situação de saúde de muito maior gravidade, tem que ir para a Papuda. Essas coisas têm que ser ditas para a gente expor o tiranete de beira de estrada que está no comando do Brasil. Bem, essas eram as considerações que eu tinha a fazer aqui com relação a essa decisão esdrúxula, mais uma decisão esdrúxula, né, do Moraes. Ele segue sancionado, todos aqueles que perderam seus vistos seguem sem ter o seu visto americano. Então, boa sorte a vocês aí do LIDE e dos outros grupos nas suas reuniões, principalmente pelo Brasil, né? Porque Estados Unidos, se quiserem chamar o Moraes, já era, vai ficar para trás. A todos aqueles que se enfileiram para patrocinar eventos com Moraes, eu ficaria de olhos bem abertos, né? Eu não faria isso, mas se vocês querem, ou se vocês estão debaixo de ameaça, venham para os Estados Unidos e denunciem isso. Mas, enquanto nós continuemos a ignorar as ações ditatoriais de Alexandre de Moraes, seguiremos sendo esse país de terceiro mundo, flertando com a possibilidade da comunidade internacional não reconhecer uma eleição brasileira. Porque se não fizeram com a Nicarágua,
que prendeu 7 opositores presidenciáveis do ditador Daniel Ortega, talvez não o façam com a eleição brasileira, onde Bolsonaro está preso. Se eu não puder concorrer, e se o Flávio Bolsonaro não puder concorrer, dá para chamar isso aí de democracia? Ou na pujante democracia brasileira, onde a soberania brasileira tem que ser respeitada, etc, e tal, e é respeitada? Até demais, né? Porque o Lula fala muita besteira dos outros países, intervindo nos outros países. Trouxe, né, a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção e lavagem de capitais, trouxe ela para o Brasil, talvez porque ela saiba muito, né? E ela sabendo muito pode dragar o Lula para dentro do problema, né? Aí para fazer um meio termo ali, para calar a boca dela, trouxe ela para o Brasil, a Nadine. Isso daí é o quê? Respeita a soberania do Peru? Imagina a gritaria se o Trump pegasse o Bolsonaro e levasse ele para os Estados Unidos. Ou se um presidente de outro país pegasse o Bolsonaro e levasse ele para outro local. Imagina o que não falaria. Não falariam. Agora, o Lula pegar uma condenada, ex-primeira-dama do Peru, botar num avião da FAB, pagar com seu dinheiro e trazer para o Brasil, aí tudo bem. Aí não tem nada de soberania. Aí a imprensa fica calada. Mas eu entendo, né? São bilhões de reais que estão na mesa. Nem sempre dá para contar com a boa intenção da imprensa. Então, enquanto a gente tiver essa internet livre, ou minimamente possível que a gente possa expor essas atrocidades do Voldemort, esse aqui é o meu vídeo. Se você gostou, peço para você deixar o seu like, compartilhar esse link. Isso não é clichê, isso é para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante e entregar ele para o maior número de pessoas possível. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.